Fico feliz hoje, vamos estar lançando o nosso projeto, que já estava na gaveta já há bastante tempo, podcast da Solucione, a SolucioneCast. E a gente acredita que o mercado ele só consegue melhorar com esses diferenciais, difundir informações, certo? E nada melhor do que trazer profissionais de vários nomes e também de diversas áreas para contribuir com o nosso podcast. E hoje a gente está de BH para Rio do Sul, né? Vamos apresentar aqui o Wesley Gabriel, referência em projetos de alto padrão lá em BH e região, e referência em BIM. Então hoje a gente vai conversar com ele sobre BIM. E tem um casamento perfeito BIM, tem que falar de steel frame, né? Tem que falar da metodologia que hoje está cada vez mais crescente no Brasil. Valcir, proprietário da Mundo Steel, vai falar também um pouco de steel frame. E o parceiro, amigo já de longa data, eu acredito que mais de 12 anos, né, Rafael, de parceria e amizade. Rafael, que é especialista no steel frame e é parceiro nosso lá da West Building, em Blumenau, também falar um pouco do steel frame e vamos trocar informações e a gente acredita isso, difundir informações, difundir ideias, cada vez o nosso mercado vai melhorar. Esse é o propósito nosso do podcast e acredito que vai ser um sucesso. Eu vou trocar um bate-papo já com o Wesley Gabriel sobre BIM, né? Cara, maioria dos profissionais até já ouviram falar de BIM, até o leigo ouviu falar de BIM, mas o que seria o BIM, né? Eu sei que eu trabalho na área também, a gente atualmente tentou aplicar o BIM, mas a gente foi daí para a área de gerenciamento de obras, mas nada melhor do que um especialista para falar um pouco de BIM, o que seria, né? Bom, Thiago, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com essa troca, para a gente poder ter esse bate-papo bem legal, bem suave. Mas o BIM eu tive contato em 2009, lá em 2009 foi aquele momento ali que eu estava saindo da universidade, então fui trabalhar numa grande empresa em Belo Horizonte de gestão de projetos e a partir daquele momento eu vi que era ali um ponto de ruptura da tecnologia CAD mesmo, para a gente entregar mais informação no desenvolvimento do projeto. Então, BIM, para quem não conhece, nada mais é do que a modelagem da informação na construção. Então, a gente sai de softwares que trabalham com desenhos para softwares que trabalham com projeto. Então, a partir desse momento, você consegue entregar soluções melhores para os seus clientes, soluções em projetos. É você pensar no projeto para entregar aquela solução que o cliente precisa. Então, de forma muito resumida, seria basicamente isso. E aí falei um pouquinho como que foi esse contato, né, lá atrás. E faz tempo, né? 2009. Pois é, como se diz, entrega um pouquinho a idade, né? 2009. Mas saí da universidade lá em 2008, então, desde esse momento eu especializei. Hoje, o meu escritório, a gente trabalha para desenvolver todo tipo de projeto somente com tecnologia BIM e vai muito de encontro às construções inteligentes, que aí a gente pega aí basicamente o que hoje a gente trabalha muito, que é a construção em steel frame. Tem o Valcir, que é um grande parceiro, o próprio Rafa também aqui. Então, para a gente pensar em algo que tem essa disrupção mesmo, porque a gente pensar de forma inteligente, todo o processo tem que ser inteligente também, né? Com certeza. E isso, principalmente quem trabalha com gerenciamento de obras, como é o nosso caso, Solucione, o processo de planejamento que já envolve no projeto, você ter o máximo de informações possível, vai ser um grande diferencial para a entrega na obra, certo? E a gente é comum a gente ver em escritórios a dificuldade da implantação no BIM, entendeu? E a gente vai gerenciar, receber um projeto com nível de executivo é bem melhor. Mas a gente ainda vê dificuldade em alguns escritórios, profissionais ainda tentando tracionar a tecnologia BIM. E essa implantação, quando você fez lá em 2009, vamos dizer assim, em um ano já estava implantado, levou tempo, porque eu acredito que também é uma maturidade de implantação, né? Sim. Não vai levar de um dia para o outro, né? Na verdade, a gente tem que pensar muito sobre a cultura mesmo que a empresa quer estabelecer em cima daquela tecnologia que ela vai aplicar. O primeiro passo foi eu entender, né, a fundo mesmo como que seria essa tecnologia ali dentro do escritório. Então teve um momento de 2009 a 2013, a gente ficava sempre assim, navegando, pulando de uma tecnologia para outra, porque realmente existe aquela dor inicial de mudar, porque a mudança ela é muito completa, ela é grande. E
E aí em 2013 foi um momento que eu falei, não dá para trabalhar com tecnologia CAD, porque o escritório precisa evoluir cada vez mais nas entregas, na qualidade do produto que a gente queria entregar. Então eu me especializei, fiz diversos cursos, e aí você tem também um gargalo nessa implantação sobre equipe, né? A sua equipe também tem que estar alinhada com aquele processo. Então hoje, lá atrás, a gente investia em pessoas que já conheciam, que já trabalhavam, mas num momento a gente entendeu que deveria trazer essa pessoa e mostrar para ela, aprimorar as técnicas dela dentro da própria empresa. Então hoje o escritório ele tem um período que ele faz esse treinamento com a equipe, legal, com quem está entrando na equipe, para que ela possa saber como que a gente desenvolve essa tecnologia dentro do nosso escritório. É um momento de ruptura, realmente é doloroso, é sofrido, às vezes acontecia assim, o cliente batendo na porta do escritório e você terminando ali de fazer aquela solução, porque você tem a dificuldade da ferramenta inicial, que ela acontece, e aí, para dar um exemplo para vocês, que é muito interessante, a gente sempre vai esbarrar nesse comparativo com o CAD. O CAD, você vai fazer uma parede, são duas linhas paralelas com um offset que define ali a espessura daquela parede. Quando a gente vai para a tecnologia BIM, a parede ela é um parâmetro. Então você tem a parede com a espessura específica, com os agregados específicos, né? Então vamos pegar uma parede em steel frame. A gente tem ali a parte da estrutura, a parte das camadas, né? Então vem OSB, membrana, OSB, chapeamento, tudo isso legal, que compõe aquela parede. Então você está botando informação naquele projeto, não são duas linhas paralelas. Então para a gente pensar isso, como que isso vai ser adaptado dentro do escritório, tem esse momento de dificuldade, né? Eu acho que meio que para de desenhar para informar, né? Você para de pensar em desenho e pensa em projetos, sabe, Rafa? Sim. Então isso muda muito a concepção. E aí você consegue entregar um material com muito mais qualidade, de documentação mesmo para ir para a obra, num curto período de tempo. Sim. E basicamente assim, na porta, é a porta mesmo. Se é maçaneta mesmo. Exato. Vai te dar o peso, vai te dar a densidade, vai te dar o quantitativo. Vamos pensar de uma forma leigo. É uma realidade virtual do que está acontecendo na construção, basicamente isso, exatamente, né? Lá no início a gente tinha dificuldades, por exemplo, com grandes marcas. As grandes marcas ainda não estavam no BIM. Então hoje não, mudou muito, né? Hoje as grandes marcas têm ali o portfólio, o catálogo deles. Então aquela porta que tem ali no mercado, eu vou ter aquela porta para usar naquele projeto específico, esquadrias, acabamento. Então isso hoje é muito mais facilitado também. E aí vejam vocês, que fantástico. Eu consigo dimensionar um projeto já com a quantidade específica para aquele fornecedor. Então isso facilita muito mais a cadeia ali de processos para entregar um bom produto na obra. Para quem vai executar, para quem vai gerenciar, sem dúvida é um dos pontos-chave de sucesso. Mas a gente vê assim, a questão cultural dos escritórios de implantar, pela resistência e dor. A gente conhece muitos escritórios que tentam fazer implantação, mas fica na metade do caminho, porque vai envolver tempo, acredito que vai envolver as famílias, cultura e tudo mais. E a cultura, assim, eu sempre falo, implantação modelo de gestão, implantação de ferramenta, método construtivo, eu acredito, posso estar muito enganado, mas sempre barra na barreira cultural, né, Valcir? Sempre barra. E eu acredito que o steel também tem essa resistência. Não sei, você pela sua... já está tempo no mundo steel, a questão dessa questão cultural no Brasil, do método steel, né, que sempre vai ter essa barreira. Como é que está no Brasil o avanço do steel frame? Eu diria que o steel frame, estou um pouco rouco aqui, então... Mas primeiro, obrigado pelo convite. A voz tá bonita, cara. Acho que tá melhor assim. Tá melhor assim, cara. Tá uma voz mais sexy. E continua assim. Mas eu sempre falo que isso aprendi nos últimos anos, que não adianta você fazer o novo de forma antiga. Então, aí eu falo muito dessa questão cultural. Porque o steel frame ele começou a surgir no Brasil e ele começou a crescer de uma forma pulverizada. Então começou-se a fazer o novo de forma antiga. Então as pessoas pegavam lá o steel frame e começaram a construir com as mesmas práticas da construção tradicional. Querendo o resultado do tradicional, né? Exatamente. Então, me manda tantas barras de aço, me manda tantas barras de... Pô, isso é um problema danado. A gente começou assim. Só que eu comecei a entender que no meio do caminho, que aquilo que eu estava oferecendo para o cliente não era aquilo que nós estávamos entregando.
Porque, pô, peraí, não adianta inovar só nos materiais. Precisa inovar também em projeto, precisa inovar também é um ponto importante. Em processos. E hoje o bacana do steel frame é que com o BIM hoje os possibilita, a gente consegue montar um kit com precisão, né? Com precisão e enviar exatamente um kit para a obra para fazer a construção. Aí, claro, aí entra a parte de a construção civil é muito fragmentada. Isso não muda para steel frame ou para outro método construtivo. E a importância, eu digo que a Mundsteel é uma empresa que ela é composta por pessoas, processos e tecnologia. Então, quando eu falo de pessoas, não são só as pessoas internas, são as pessoas externas também. A gente precisa estar bem relacionado com pessoas engajadas também, que tenham uma cultura parecida. E aí é importante estar na obra também que sigam, que tenham tecnologia para no planejamento executar aquilo que foi planejado na execução de fato. E hoje a Mundsteel está a nível Brasil, né? Hoje atende mais o maior mercado em Deus Sul, né? Hoje eu costumo dizer que a gente atende onde a gente tem gente boa e competente para executar. Aquela questão de processos e pessoas, né? Pessoas. Então, assim, temos um núcleo aí que tem pessoas boas, pessoas competentes para executar, é onde a gente vai estar atuando. Principalmente, vamos dizer assim, o Mundsteel é parceiro da Wesley Gabriel, né? Então, é legal ter um escritório que tem aquela cultura de um projeto executivo, né? O Rafael ele também tem essa grande experiência em steel, né, Rafael? Pode até compartilhar essa ideia. Não adianta, que nem você falou, vamos tentar implantar o método steel e o cara não tem a cultura de um bom projeto, não tem a cultura de planejamento. E o método construtivo steel frame é um casamento perfeito com planejamento, precisão, é mais ou menos isso, né? Sim, até conectando os pontos do Valcir e do Wesley, que você falou antes, quando a gente traz a informação desde a base do projeto, lá no BIM, quando por exemplo, o arquiteto está informando, eu tenho uma porta com uma fechadura X, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma parede com OSB ou com gesso, né? As características que o steel permite você trabalhar, além de o cliente conseguir já identificar e ver isso, né, de uma forma mais tangível, porque uma planta CAD 2D, é difícil você ver essas informações, né? Então, hoje, as famílias dos materiais que vêm lá da base de projeto, o cliente já consegue ter uma visão melhor, né, do seu projeto e dos materiais que vão estar aplicados. Isso chegando no steel frame, que é um modelo que te industrializa a construção civil. Então, você tem que ter um bom projeto arquitetônico, você vai para uma boa engenharia estrutural. Então, você alinha todos esses parâmetros e compatibiliza, lá na obra você executa. Sim. Com um time bom de pessoas, você vai ter uma obra fantástica. E aí, complemento até o que o Valcir falou, da entrada do steel, o steel entrou, as pessoas apostavam na inovação, mas elas queriam a casa com uma aparência de alvenaria. Isso ainda acontece, né? Bastante. Eu quero minha casa mais lisinha, com platibanda. Eu acho que uma coisa que está começando a mudar é explorar mais os materiais diversos que o steel tem. Então, assumir mesmo a identidade da casa em steel frame. Então, isso também é muito bom para arquitetura. Tenho uma amiga, Priscila, que todos conhecem, ela fala muito disso. Mas por que a gente não explora mais os materiais que o steel tem? E isso também, isso contribui com a indústria de fornecedores, trazendo mais materiais, melhorando a tecnologia, melhorando o BIM. Então, é um processo bem legal. E assim, o método construtivo ali, a gente falando de inovação e tudo mais, meio que é obrigatório o cara ter o projeto Make in BIM. Não é que são, mas eu vou vender... É meio que modinha e tal, vou vender a ideia que meu projeto é... Não, é meio que item obrigatório, não é? Não é questão de diferenciar e tudo mais. É meio que assim, eu preciso fazer em BIM para fazer um bom processo de steel, porque eu vou ter o maior tempo planejando, certo? Que na cultura do Brasil é complicado isso, o pessoal quer meter ficha e vamos resolver na construção, que daí é da cultura de tocar obra, da cultura tradicional. Andando, né? Eu vou tocar lá. Mas dá ênfase no processo de planejamento, no projeto executivo, entendeu? Thiago, eu vejo muito assim, a gente precisa pensar, e às vezes algumas pessoas me perguntam, poxa, Wesley, os seus clientes sabem que você trabalha com essa tecnologia, divulga mais, fala mais para esses clientes. Mas não necessariamente o cliente ele tem que entender que você está trabalhando com aquela tecnologia. Eu vejo muito com a questão do escritório, a gente entender que essa tecnologia vai favorecer a gente sempre entregar um produto melhor. Porque o cliente, né, Valcir, ele quer... a gente debate muito isso sobre sistema construtivo. Eu penso muito assim, sabe?
independe do sistema, o cliente quer resolvido. Se a casa é convencional, é de steel, é de papel, ele quer a casa bem feita e sem problema para ele. Então, quando eu pego isso para o desenvolvimento do projeto, se ele sabe se é BIM ou não, talvez no primeiro momento pouco importa. Eu quero e preciso entregar a melhor solução sempre. E aí, quando vai para a obra, Rafa, que tem muita expertise em obra também, a gente ter um material completo que oriente todos os processos da obra já vindo do escritório, com isso tudo resolvido, a obra vai acontecer de forma muito mais excelente, né, Rafa? Mais excelente, mais rápido, né? E com maior precisão orçamentária, né? Com certeza. Quanto mais informação, mais precisão se tem no canteiro. Aí eu vou para uma obra cheia de tecnologia no sistema, que o steel oferece isso para a gente, e aí a gente deixa de lado esse comparativo, sabe, de convencional com steel frame. Porque quando a gente fala de steel frame, é outro produto. Sim. A solução é outra. Sim. A qualidade é outra. Tudo que ele te entrega é diferente. E aí, o que adianta a gente ter um sistema que vai me atender em tudo isso que a gente fala, sendo que o projeto não acompanha? Não acompanha, tem que acompanhar. Uma coisa que me inveja muito na parte de projeto, né, eu pego um projeto, às vezes, da indústria metal mecânica, o nível de informação é surreal. Né? O nível de produção que eles precisam ter, eles têm até o software lá que simula a peça em funcionamento. Cara, eu acho que por que a construção civil não tem isso, né? E vem tudo. Tu sai dali do projeto, já tá com o número tem a numeração, tudo. Vai para a fábrica lá, né? Você sai já da fábrica com etiqueta, chega lá, o montador já sabe aonde tem que ser montado. Pode explicar melhor do que o processo, né? Mas a gente está passando por um momento que a construção civil, juntamente com a pesca, são os setores mais ultrapassados da economia. Teve pouca evolução nos últimos 100 anos. A agricultura estava também, mas a agricultura teve um salto aí nos últimos anos, né? E o Brasil não existe indústria da construção civil. Existe indústria de materiais de construção, mas a indústria da construção civil não existe. Não existia, mas está mudando. E nós somos muito felizes em participar desse mercado. A gente está aqui agora, a gente está participando da revolução da construção civil. Então, olha... É um caminho sem volta, né? Não é um negócio que vai chegar, a gente vai validar. Já está validado já há anos, tá aí, entendeu? Mundo, tá aí, né? entendeu? Não, está validado. As pessoas, eu me incomodo quando as pessoas vêm e falam para mim que o steel frame é a construção do futuro. Assim, poxa, a construção do futuro... Construção do futuro eu dizia que seria lá em 2011. Sim. Quando eu estava começando. Agora não, já é realidade. Nós já temos, já existe bons engenheiros, especialistas em steel frame, bons arquitetos, BIM tá aí para somar. A norma Existem brasileira. materiais, norma, caixa de financia. Né? Tem vários questões. Até o Rafa poderia falar melhor. Agora o pessoal não pode ficar com aquele receio, porque é método inovador. Tem norma brasileira, né, Rafa? Tem norma brasileira, tem tudo definido lá os parâmetros. É uma norma inicial, eu acredito que ela deva passar por até algumas revisões com o passar dos anos, com a inserção de novos materiais, que isso que é muito legal, porque o steel, você não se limita a tijolo e reboco, né? É concreto, então você tem muitos materiais de diferentes funções e eficiências, né? Então isso também é bem legal. Então acho que tem tudo para cada vez mais aumentar esse volume, essa procura, né? E as pessoas estão aprendendo a utilizar o melhor de cada sistema construtivo. É isso aí. O meu negócio é steel frame, só que eu acredito muito em obras híbridas. Então, por que não utilizar um bom projeto, já nasce no projeto? Se em determinada situação lá, um concreto armado vai ser a melhor opção, aço pesado, por que não utilizar isso, né? Aquele conceito de qualidade. Você vai atender a necessidade do cliente. Sim. Que o mestre comentou, mas a necessidade dele, às vezes, não vou empurrar um steel 100% steel. Às vezes, né, você vai pegar um terreno que está em declive, que eu vou precisar, de uma forma arquitetônica, pensar daqui para baixo estrutura de concreto armado, ali para cima steel, pensar numa solução mista, né? Trazer outras disciplinas, né? Engenharia de produção, engenharia de materiais também, né? Trabalhar com materiais. Realmente trazer a engenharia, né? Tem que ter engenharia. Engenharias, né? Compilar todas essas engenharias, né? A engenharia de produção, que é uma dificuldade. Engenharia de materiais também, para começar a utilizar materiais de outras linhas, às vezes. Mas acho que essa é a linha que quando a gente fala em projeto e profissionais, né? Nem tudo se resolve com steel frame, nem tudo se resolve com alvenaria, nem com pré-moldagem, com concreto. Mas sim o uso
consciente de cada Sim, elemento para a finalidade que o cliente precisa. Uhum. Isso. Né? Se a gente pegar o melhor de todos os sistemas, eu acredito, né, fielmente que temos boas opções. E da mesma forma que eu acredito que a alvenaria não é mais a melhor opção para residências, que tem coisas mais eficientes. Temos o Light Steel Frame, tem outros sistemas também vindo. Então, se a gente pegar o melhor de cada, cara, para o cliente final, fantástico. Só que quem que leva isso para eles? É os profissionais, Sim. né? Aí tá aquela questão de quebra de paradigmas e o Wesley pode falar melhor do que eu, os profissionais sair daquela zona de conforto. A gente vê, a gente convive muito aqui na região, e não só aqui na região, mas o profissional está confortável em fazer do tradicional, porque já há anos ele faz isso. Então, ele vai ter que fazer um aprendizado, investir um projeto, talvez implantação de um BIM, e esse desconfortável, daí ele não vai defender o método. E a curva de aprendizado começa com o profissional, entendeu? A gente, Sim. eu engenheiro, o arquiteto, a gente tem que defender e falar para o cliente, se a necessidade dele é uma solução inovadora, com redução de tempo, desperdício e tudo mais, encontrar uma solução mista, pode deixar que eu vou fazer. Eu vou abraçar essa causa e vamos encontrar a sua necessidade, né? E essa solução, ela tem que partir muito de um entendimento do brief do cliente. O que ele precisa ali naquele primeiro momento. E cabe, aí agora eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado do arquiteto, né? Vou, como se diz, defender a classe, né? Sempre. Mas... O mineiro vai para as beiradas, né? Mas então, o arquiteto, ele tem que ter esse aprofundamento naquilo que o cliente precisa, exatamente para propor para ele o melhor sistema. E não vamos demonizar, talvez o melhor sistema para ele vai ser o convencional. Sim. Para aquilo que ele precisa, para aquilo que ele tem que investir, por todas as circunstâncias e situações que envolvem ali aquele processo. Então a gente tem que entender isso muito bem. Na hora que a gente for vender uma solução para o cliente, vender a melhor solução diante daquilo que ele precisa. Isso aí. E não ficar romantizando muito. Isso né? aí, falou tudo, cara. É isso aí. E às vezes a gente romantiza, né? Aham. Que o sistema é isso, o sistema é aquilo. Tem bons sistemas e, como o Valci disse, o híbrido. Eu Aham. acho que isso é o presente, né? Nem vamos falar de futuro, né, Valci? Mas já é o presente a gente poder trabalhar isso. Mas você precisa de ter um bom projeto. Começa no bom projeto. Não, né? e assim, quando o pessoal fala, bom projeto, projeto executivo. Quando a gente vai gerenciar obra, algumas obras, a gente recebe projeto executivo que não é projeto executivo. Não. É projeto básico. Projeto executivo... Às vezes o legal que sim. vai para a obra, né? Não é Acontece. porque o Wesley está aqui, mas eu vi o projeto executivo dele, cara, dá gosto de gerenciar. É um nível de detalhamento que, para quem gerencia, facilita bastante. E entendeu? eu vejo que a gente precisa evoluir muito ainda, sabe? A gente procura sempre entregar um material de qualidade, mas eu vejo que ainda assim a gente sempre vai precisar aprimorar. E definir o máximo de informações antes de executar a obra. Nem falando do estilo, mas falando até do, vamos dizer assim, eu gerencio do sistema tradicional. Sim. Até por questões cultural, a gente tem esse exemplo, que eu preciso de um bom projeto executivo com nível de detalhamento, como é que vai ficar o nível de rebaixo, como é que vai ficar o detalhamento de gesso, como é que vai ficar a execução do porcelanato, todas as etapas muito bem detalhadas, para saber como vai ser executado. Para chegar na hora da execução, eu não bater cabeça lá, entendeu? É isso aí. Ter uma informação muito bem alinhada vai me auxiliar no processo de gerenciamento, entende? Eu acho que existem etapas que não se permitem mais serem puladas, né? Igual se pulavam, digamos, no sistema tradicional, né? As pessoas estavam muito acostumadas, né? Às vezes eu não vou fazer sondagem, não vou fazer plano altimétrico. Acho que tem etapas hoje que, cara, não tem como fugir. Não tem. Então tem que fazer um bom relatório de sondagem. Se precisar fazer um levantamento, plano altimétrico tem que fazer, porque são informação de projeto que vai interferir no custo. E assim, pensar a construção civil como uma produção. Você falou tudo, cara, a gente é muito atrasado. Se você começar a pensar a construção civil como um sistema de produção, certo? A gente daí vai ter um êxito melhor. Eu sei pela minha especialização, quando eu fiz gerenciamento de obra, a maioria das minhas disciplinas era da engenharia de produção. Porque você aplica os conceitos da produção e da administração nas obras. As minhas obras são gerenciadas na metodologia Lean, que é a metodologia enxuta, diminuir a atividade que não agrega valor, certo? Redução de tempo, correto? Fazer a parte de gestão de qualidade, gestão de prazo, pensar uma gestão de forma completa, mas tratar a obra como ambiente vivo, um ambiente de sistema de produção. Como é que a gente trata do sistema tradicional? É o sistema tocador de obra.
entendeu? Sim. Você vai tocar a obra. E a gente tem que gerenciar a obra. Aí tá a grande diferença. Tocar a obra e gerenciar a obra. Tocar a obra é fácil, cara. Eu pego o telefone aqui, eu vou começar a fazer ligação e vamos ver, vou ser o bombeiro, vou pagar incêndio lá na obra. Cara, gerenciar é você. Que a gente estava comentando hoje. Parar, pensar o que vai acontecer na próxima semana, eliminar restrições, pensar como um processo, a obra flui. Mas daí você está tratando ela, vamos dizer assim, com respeito, entendeu? É diferente daí. Eu tento passar para minha equipe, isso eu falo muito com eles, que aquilo que não foi resolvido em projeto, ele vai ser resolvido na obra. Da melhor ou da pior forma possível. É isso aí. Vai chegar numa solução. E aí, quando a gente pega esse processo, que é o que a gente vem trabalhando lá em Minas Gerais também, sobre o steel frame, hoje a Mundo Steel entrega para a gente uma solução, uma carreta que chega na obra, e a nossa casa ela é montada. Ela não é construída. Então, para que ela seja montada, a gente tem que ter todos esses processos em projeto, né, a parte toda de montagem dos detalhamento, perfis, né? Detalhamento. Chega um caderno ali com toda a montagem, 400 páginas ali, todo numerado, com a numeração em cada perfil. Aí já tá uma boa diferença, né? Um projeto estrutural de steel frame não se resume a poucas pranchas, né? Sim. São projetos de centenas de páginas, né? Manual de montagem. Né? Todo um manual técnico da edificação, né? E imagine só também como que a gente entrega isso para um cliente sem ter a expertise de quem faz o gerenciamento de obra. Isso mostra também a importância desse gerenciamento, né, Thiago? Com certeza. Você vai ter uma formação muito bem alinhada, né? Planejamento é sucesso para qualquer obra. Tem que ter planejamento e bom projeto. Senão tu vai ter obra ruim. Eu diria que o planejamento é 50%. Uhum. Os outros 50% vem do monitoramento. Não, sim. Às vezes, tem alguns clientes que vão lá, investem em um bom projeto, saem com o projeto do arquiteto lá, vão construir, só que não investem no monitoramento, não investem no gerenciamento de obra. Então, o monitoramento é um passo assim, hoje também passa tartaruga, mas é uma cultura que a gente tem que estabelecer no mercado, e o cliente tem que entender, se ele quer uma obra de sucesso, ele vai ter que investir no tempo do planejamento, ele vai ter que investir no projeto BIM, e ele não adianta ele pressionar o profissional que ele vai querer, em menos de 30 dias, planejar tudo, desenvolver tudo, que não dá. Você precisa de tempo para planejar. Sim. Você precisa definir todas as informações antes, ter um bom planejamento. Só as nossas obras é gerenciada somente com planejamento. Então, ela só vai iniciar com planejamento. Assim, isso não tem como, entendeu? Imagina agora você nem vai gerenciar, você vai tocar uma obra sem informação nenhuma, entendeu? A gente tem umas histórias assim, interessantes que já aconteceram no escritório, em cima disso. O cliente procurar a gente para desenvolver o projeto para ele, e a gente passar para ele os prazos, como que funciona, né, todas essas etapas, e ele dizer o seguinte: não, é porque eu já fechei com a mão de obra vai começar ali semana que vem, mês que vem. Acho que quem nunca passou por isso, né? Eu achei que era só em Rio do Sul. Né? Oi? Eu achei que era só em Rio do Sul isso. Não. Tem mão de obra definida, eu preciso começar daqui 2 meses. Mas tá na fase de estudo preliminar, entendeu? E aí você tem etapa de desenvolvimento de projeto. E essa etapa de desenvolvimento de projeto, eu digo muito que o projeto ele também precisa ser digerido pelo cliente. Ele precisa entender se aquilo que está sendo desenvolvido é o ideal, é aquilo que ele precisa, sabe? E muitas das vezes, em algumas reuniões de alinhamento, de apresentação diante de projeto, eu falo, aqui, não fala nem que sim, nem que não agora. Procura entender essa solução que a gente está dando para você. Daqui uma semana eu quero seu retorno. E aí você vai me passar se realmente isso atende a sua necessidade. E aí vai acontecer. Ele vai levar, vai mostrar o tio, a tia, o irmão, o amigo, eu brinco, sabe? Mostra todo mundo, vai amadurecer. Mas isso tem que acontecer. Isso é natural. Né? Eu, como especialista em residencial, eu vejo que isso tem que acontecer porque é uma casa que você vai morar e muitas das pessoas, isso é um investimento de uma vida, né? Poxa, não vai te atender aquilo? Até falando nessa fase de amadurecimento do estudo, né? Vamos dar um exemplo assim, pensando no cenário, chegou um casal de clientes lá no teu escritório de arquitetura, ele está com dúvida se vai fazer o sistema tradicional em steel, chegou lá, pode desenvolver na fase de estudo sem ele ter a ideia se vai ser steel ou não. Depois dessa fase, acho que é interessante fazer um amadurecimento com o pessoal da steel para validar se vai ser steel ou tradicional, né, Rafa? Pro preliminar, não tem necessariamente a importância de ter a definição. Mas para partir para a finalização, a definição do método construtivo é extremamente importante. Sim. Né? Porque você tem que alinhar questões estruturais, você tem que alinhar detalhes de acabamento, de fixações, porque quando a gente fala de uma montagem,
a gente muda alguns parâmetros executivos, né? Porque tem muito que o cliente ainda ele tem dúvida. Não, Né? ele tem que amadurecer, ele tem que pesquisar. A ideia, E uma coisa que acontece bastante é a evolução, na verdade, do mercado em si. Hoje o cliente também chega no escritório já querendo steel frame. Né? Já Isso é existe legal. esse entendimento, né? ele já vem com a maturidade. Ele já Já. vê. Porque uma coisa, Thiago, que é tendência, uma coisa que acontece no mundo, ela chega. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. E o steel Verdade. frame, ele é o principal sistema construtivo do mundo. É fato. Não estou me inventando a roda Não aqui é- no Brasil, não é né? modinha, Tá não sendo é. inovador. Não, a entendeu? gente só está trazendo Às vezes eu as falo boas inovador, práticas. inovação, tô falando realmente porque Isso aí. você tem, entendeu? E aí o cliente, muitas vezes ele já viajou para fora do Brasil, ele já teve a experiência de ficar numa residência em steel frame, ele já pesquisou na internet. Para ele pegar um tijolo e botar um em cima do outro, não faz mais sentido. Porque assim, você bota o tijolinho, aí você quebra para passar a instalação. Aí você vai gerando entulho e desperdício, né? Aí você tampa de novo, aí você bota a forma, você joga a forma fora, você compra escora, joga a escora fora. É uma torneira aberta e o dinheiro... Isso, porque indo você embora. paga por produto que não vai ficar lá. Esse produto está indo embora. Então no steel frame isso já muda. Você paga por produto que fica lá. Então você está pagando por tecnologia que fica na tua obra. Então isso também é diferente. Né? E esse gargalo que vai, eu fiz um estudo comparativo, só não publiquei o artigo, mas chega a dar 5%. Essa questão de desperdício, os 5%, o que eu falo? A madeira da caixaria, fez a caixaria, para onde que ela vai jogar fora? 5% nas tuas obras, né? São São bem gerenciadas. Né? Mas ela vai... Eu tô achando esse número bem otimista. Mas assim, que a gente falando vamos dizer assim, em itens de caixaria, que você não vai reaproveitar, escoras, muitos itens você não vai fazer o processo de reaproveitamento. E não consegue nem mensurar alguns não itens, consegue né? mensurar. O que acontece, que aconteceu no Brasil alguns anos atrás, é que a mão de obra era muito barata. Mão de obra de um pedreiro ali era muito, muito barato, né? O pessoal tem até um meme na internet, né? Que as pessoas falam, né? Se você acha que um pedreiro é pobre, vai construir sua casa. Você vai entender que o pobre é você. Tem esse meme na internet que ele é muito... É muito válido. Muito verdadeiro. Mas a mão de obra ela era muito barata há 10 anos atrás. Só que a gente está tendo um déficit de mão de obra, de boa mão de obra. Sim. E também de materiais. O Pinus, ele era um subproduto. Então, a caixaria ali, as escoras e tal, era muito barato. Hoje, a madeira de pinos, hoje, que se utiliza na caixaria, essa madeira é exportada. Parece que está exportando madeira. Sim, vira sim. MDF, vira É um outros item caro, produtos. né? É isso aí. Então, o pinos é um material nobre, então não dá mais para usar pinos, dá para estar fazendo caixaria de obra. A pandemia meio que botou esses materiais nos seus devidos lugares, acho que de valor, né? Porque o que se exportava, ficou em dólar, né? O dólar é mais caro, vamos vender para fora, né? Não faz sentido. Não faz sentido você pagar lá o construtor para ele levantar a tua parede, depois você pagar ele novamente para quebrar a parede. Não faz sentido. Sim. Então aí você está... quando eu vejo um profissional lá quebrando parede para passar infra, eu vejo nota de 100 sendo rasgada. Porque o material que veio do material de construção está indo embora na questão de tudo. Então tu não vê faz aquela... Vamos dizer assim, pensa uma casa de 300 a 400 metros quadrados. Uma conta rápida de caixaria, você vai gastar 50 mil reais. Nossa. 50 mil reais. Se Por a gente baixo, falar... né? E vai Olha, essa madeira vai para onde depois? Pois é, aí que tá. Esse São 50 mil reais. reais. Marcenaria e... 50 mil reais... Pessoal, não tô falando número, porque eu gerencio, eu faço planilha. A gente faz planilha de custo, a gente acompanha. Aí você eu confio. Mas é legal falar Entendeu? número, porque a galera, às vezes tu fala... 50 mil reais. reais, basicamente, nem você vai estar jogando fora. Porque você não vai reaproveitar. Isso, caixaria Entendeu? e escoras. Caixaria e escoras, entende? É muito dinheiro. É entende? muito dinheiro. 50 mil. É muito dinheiro. Entendeu? Faz Tá uma doido. cozinha, entende? Sim. Daí, aí chegar nesse ponto, que a gente vai validar até uma pergunta que eu ia fazer. Até onde que o estilo começa a ser competitivo com o método tradicional? Nesses itens, o desperdício, fora os outros itens e tudo mais. E o Rafa falou um modo muito importante. A pandemia meio que... Vamos colocar isso na balança, entendeu? Vamos desequilibrar o método. Muitos itens e insumos acabam inflacionando. O item da caixaria 1, que é exportado, Pinos. E Sim. muito está custando muito caro na construção civil, certo? E agora você pega uma construção que já gera densidade de parede, que a gente estava conversando, casa de 300 a 400 metros quadrados, o steel ainda acaba sendo até mais em conta, entendeu? Hoje já é. E você está falando de competitividade, entendeu? Lá em 2011, quando nós começamos, o steel frame ele era em torno de 30% mais caro quando comprado da alvenaria. Sim. Hoje
Era 30%. 30%. Então não é o cliente só nos... Tá. A gente só vendia para aquele cliente que realmente era aquele cliente que conhecia as vantagens do steel frame, que tinha uma urgência para ter obra pronta, que já, enfim... Enxergava valor em... o cliente que enxergava valor. Hoje está muito próximo. Porém, a gente ainda não busca vender, pelo menos lá, para aquele cliente que veio pelo preço. Sim. O preço até pode ser parecido. Uhum. Mas se você vem pelo preço, eu prefiro que não venha. Porque se ele veio pelo preço, ele vai querer economizar. O steel frame é 40% do sistema. Então, se ele veio pelo preço, ele vai economizar nos outros itens também. E aí onde a gente vai ter problema. É um cliente que ele já tem a maturidade para absorver o método, que ele já não está validando, daí é diferente. Até falando em números, a gente está gerenciando uma casa do método tradicional, ela está batendo, ela tem 330 metros quadrados, está batendo R$5.000 o metro quadrado. Rafa, quanto que está hoje uma casa de alto padrão em steel? Olha, eu posso te dizer, Tiago, que muitas até abaixo disso, tá? Pois é. Abaixo disso. Nós finalizamos uma casa recente, agora em Betim, e essa casa, inicialmente, se a gente fosse desenvolver essa casa no convencional, a gente ia utilizar em torno de 2 anos para construir essa casa. E essa casa, no steel frame, a gente desenvolveu um orçamento para 10 meses e estamos entregando ela com 9. Então vejam vocês, essa parte de além de, e aí falando sobre orçamento, ela ficou igual, basicamente igual ao orçamento do convencional. Essa casa a gente fez para investimento, então o payback também muito Sim. Acelerado em cima disso, mas a gente está entregando a casa com um desempenho muito melhor. Uma qualidade de acabamento, desempenho térmico, acústico. A vida útil dessa casa, ela tem uma vida útil que existe índices que o steel frame nem é validado ainda esse tempo, né? Porque o convencional ele é feito ali para durar 50 anos, né? O steel já passou esse tempo e a gente ainda não tem esses números, né? É bom não ter esses números ainda, né? A grosso modo. Mas então a gente poder trazer essa agilidade, mas com qualidade, quem não quer? Nossa. Uma casa bem feita, Isso aí. num curto período de prazo. Mas vou dizer, Wesley, muitos clientes querem ouvir um número que não é verdadeiro. Sim. E aí é onde dá muita frustração, né? Eu sei onde você vai chegar. Às vezes chega o cliente lá no escritório, a gente conversa, às vezes ele já tem o projeto, a gente, vai dando umas prévias, conversou sobre custos, vai referenciando o cliente para ele ter um norte, né? Não, mas meu Deus, não, mas é muito caro. Tem muitas... Já aconteceu, né? O cliente às vezes, não, muito caro, vai para outro lugar. Ou vai para o sistema tradicional. E aí depois tu encontra o cara, cara, devia ter feito steel frame. Nossa, minha casa já estaria pronta, eu já poderia estar morando. Mas, Rafa, sabe o que é interessante? Quando o cliente faz isso também, né? Quando o cliente nos procura para construir a sua casa lá em Light Steel Frame, ele preenche aquele formulário que conhece já. Sim. E uma das perguntas é por que ele está optando pelo Light Steel Frame? Legal, a segunda casa, quando o cliente vai construir a segunda casa, é muito mais fácil construir... Ele já passou todas as dores, né? Exatamente. Então, quando ele vai construir a segunda casa, é muito mais fácil convencer ele a construir steel frame, porque ele sabe a dor de cabeça que é. Na verdade, ele já vem meio resolvido, né? Putz, eu quero fugir. Imagina um engenheiro que gerencia 20 obras no tradicional, entendeu? O cliente ele fez um engenheiro que já fez um monte. Isso aí. Entendeu? A gente sente as dores ali dos processos. Não, e você começa a eliminar muita mão de obra em si, porque você começa a montar, então, nós estamos falando em produzir uma casa lá na indústria. Então, lá já produziu toda a estrutura, então você já ganhou muito tempo de obra. Então, aí você vai chegar, você vai montar essa casa. Então, ali você não tem erro. Você cara, depois que você começa a edificar, o sistema ele é meio modular, então você tem muita... Você minimiza muito. Intuitivo, você minimiza muito dos problemas que poderiam acontecer, porque você elimina muito o manual do processo. Mas isso o artesanal, né? O artesanal. E isso vai de encontro ao que a gente falou sobre, às vezes, a pessoa... talvez é forte falar assim, é enganada, né? Mas, às vezes, infelizmente, o convencional traz isso, que não tem a previsibilidade. Que o sistema Steel Frame traz isso pra gente, essa previsibilidade de que eu tô contratando e é aquilo que vai ser entregue e eu não vou ter surpresas ali depois de ter que fazer mais aporte. E aí aquilo que inicialmente, engana-se você, que estava mais barato, lá vai ficar mais caro. Mas aí que tá, o Steel Frame, ele já meio que te conduz a você ter uma obra num formato todo definido.
Na alvenaria, o que muitas vezes acontece, que a gente já falou, pô, mas eu já tenho pedreiro contratado. Mas contratou em cima do quê, se tu não tem nem projeto? Ele vai fazer o Com quê? que base que Com que você base, tem né? um Qual que é o orçamento? parâmetro? E aí ele muitas vezes recebe a informação, não, mas eu faço a tua casa lá com R$2.000 o metro quadrado, né? Sem Clássico, né? informação Dois e pouco. Aham. Ele não sabe se é porcelanato, se é granito, se é Não o que sabe for. nada, não sabe nem que piso ele vai colocar ainda, que tipo de esquadrilha ele vai colocar, que sistema de vedação. Então, assim, isso tudo... Uma casa, gente, uma casa não é um item simples. Uma casa exige um nível de complexidade muito grande. São muitos serviços dentro de uma edificação. Mais de 2.000 Então insumos, a gente é não muito pode insumo. simplificar uma construção. Ela realmente tem que ter a devida atenção, tem que ter o devido projeto, o devido planejamento para você ter uma obra de sucesso, né? Senão, gente, vai dar problema. Seja em Sim. steel frame, seja alvenaria, seja de pré-moldado, qualquer coisa. É um ambiente muito complexo e variável. Tiago, e você, aqui, né? Eu tô fazendo o papel do Não, perguntador também, pode né? perguntar, a gente tá aí para trocar ideias. Mas você que tem essa experiência tão vasta de gestão e você trabalha também com convencional, né? Entrega obras de excelência com convencional. Mas qual é a diferença que você vê assim, muito em equipe de obra? Eu falo que a gente vivencia isso um pouco lá em Minas, mas a diferença da equipe de obra que trabalha com convencional, que trabalha com steel frame, você acha que existe essa diferença? Existe no ponto, porque vamos dizer assim, a cultura do tradicional é mais o artesanal, certo? Vamos dizer assim, ele está ainda acostumado com aquela gambiarra, entendeu? Vamos dizer assim, ajeita depois, é tudo no depois, entendeu? Ajeita no reboco. Ajeita no Resolve na reboco, massa, né? aceita Ah, depois. Grossa um pouquinho. Faltou alguma definição, resolve em cima da obra. Ainda tem essa cultura que, ao longo do tempo, no processo de gestão, a gente tenta tirar esses vícios construtivos. Agora, mão de obra do steel, o Rafa pode falar melhor do que eu, é aquilo ali e deu, é ponto final, entendeu? Agora, não posso fazer gambiarra na instalação elétrica e hidráulica, porque lá no projeto BIM foi definido passar aqui porque o perfil está limitando aquilo ali, entendeu? Então, essa grande diferença da questão de você pensar de uma forma artesanal para um sistema industrializado, a mão de obra, ela tem essa diferença cultural. Mas o que pode ser semelhante de um método para o outro, a questão de cultura é você estabelecer organização, isso aí Isso em toda obra, né? toda obra, Tem entendeu? um sistema em toda hora. A obra ela precisa ter dono, precisa ter gestão. Né? Isso é uma coisa que você sabe muito bem, né? Mas a gente aprendeu muito nos últimos anos. E a gente mapeou, teve um ano que a gente mapeou o início da obra, o meio e o fim. Em todas as obras, desses 15 anos de empresa, o fim sempre foi muito bom. A gente sempre saiu pela porta da frente, com bom relacionamento com os clientes e tal. Porém, a gente começou a entender que algumas obras que não tinham um gerenciamento, que era o dono da construtora lá que estava tocando e tal, aquele negócio todo tinha problema. E aí até o legal é quando o gestor da obra ele não está conectado diretamente com a construtora. Quando ele está conectado, Que ele seja imparcial. A gente fala, em termos técnicos, são os stakeholders, né? Os envolvidos no processo. Quando você tem um gestor, ele centraliza a informação e ele toma as rédeas, ele é o que vai nortear com base no planejamento, daí flui, entendeu? Porque pensa assim, se você está gerenciando de um lado, a equipe da execução do outro lado e o seu cliente do outro lado. Tu não vai ter um norte preciso, entendeu? Precisa ter dono. Não tem dono, E entendeu? trabalhar não com emoção, né? Razão. Sempre com a razão em cima do que tem que ser feito, né? dados, né? Hoje, nossos processos de gerenciamento, a gente toma decisão com números, com Sim. indicadores, certo? Não toma na emoção. Então, a gente não vai chegar lá na obra e tomar decisões de uma forma intuitiva. Jamais, entendeu? Você precisa trazer informações básicas e isso aí vai ser benéfico ou não para a obra, entende? Hoje eu pergunto para o cliente quando ele chega para mim, tá, você já tem quem faz o gerenciamento, quem que é, mas igual você falou, quem que é o dono dessa obra, durante a obra, né? Então quem que vai ser o responsável? Você já tem? Não tem. Então tá bom. Então daí a gente tem uns pacotes de serviço, né? Então tem que a gente pode estar resolvendo, mas se não tiver um dono, olha, eu prefiro sair fora do que fazer obra, bem sinceramente. Aquela liderança, né? Porque é só dor de cabeça. Isso é interessante. O que eu acompanhei do mercado de steel frame nos últimos anos? Acompanho as obras do Rafael. O Rafael, de vez em quando, ele compartilha um áudio de cliente e tal. O cliente totalmente empolgado, feliz ali com a obra de steel frame. Legal, né? Esse tipo de é muito legal isso, né? E aí eu vejo algumas regiões do Brasil que o steel frame é queimado. Por quê? Porque começou a se fazer o novo de forma antiga. Então, quem nada contra, acho que não tem problema nenhum com isso,
Mas quem é o dono das empresas de steel frame hoje em algumas regiões? Às vezes é o gesseiro, que não tem problema nenhum, às vezes tem aquele que vai se qualificar e vai virar um ótimo construtor, né? Mas a maioria das vezes era o cara que montava drywall, aí ele começou a trabalhar com steel frame. E trouxe vícios, né, você? E ele é um excelente montador. Mas a mão de obra dele nem é ruim, é boa. Só que ele não sabe gerir, não sabe fazer gestão. Porque existem outros materiais. Imagina o seguinte, minha parede tá lá, tá linda, bonita. Tá, mas peraí, mas ali vai passar toda a infra dentro dessa parede. E quem vai ficar fazendo toda essa gestão, essa climatização? E por que da isso, né? A gente acompanha as obras do Rafael, tanto do Valcir também no mundo steel, por que dá êxito? Existe por trás, nos bastidores lá, um escritório de engenharia que ele entende o processo do steel, entendeu? Desde a parte de concepção do projeto, alinhado com o projeto de arquitetura, ele tem o entendimento. Então, ele especializou nisso. É diferente de um construtor que ele pouco importância que ele vai dar para o BIM, entendeu? Ele simplesmente vai lá, vou fazer do meu jeito, que ele vai trazer visto construtivo lá do gesseiro, entendeu? Daí vai dar problema, entende? Agora, se você tem um escritório por trás disso, que tem experiência em steel, conhece o processo, e tem a engenharia ali formada e vai fazer a gestão, né, Rafael? Eu acredito que o resultado é bem melhor, sem dúvida. Eu até ia complementar, e a gente está no steel já há alguns bons anos, né? O Valcir até está mais do que eu. Mas a gente já passou por muita coisa. O que a gente já testou, já validou, já apanhou, já sofreu, né? Já deu prejuízo. Então, assim, a gente já testou muita coisa para chegar onde a gente está hoje. E, claro, a resiliência para se manter no mercado e sempre, claro, pensando no cliente final, em fazer bem feito. Então, isso também dá segurança hoje para a gente ver que dizer, não, pô, a jornada é essa, o caminho é esse, o material é esse, porque a gente sabe o que você que tem funciona, propriedade e know-how para dizer que é bom. E quando a gente, aí no meu caso, quando eu resolvi vir para o steel frame, até eu vou falar um pouquinho aqui da história. Quando eu fiz o meu TCC da faculdade, eu fiz em steel frame. Como se diz, senta que lá vem. Agora é a hora de, história. Né? Mas é só para complementar o que o Valcir falou quando a gente fala da questão da profissionalização. E quando eu fiz naquela época em steel frame, não tinha informação, isso era 2014. Cara, eu tive que buscar um artigo de alguém que fez alguma coisa, pegando sabe, vários complementos. E é nisso, desculpa. 2014. Nossa. Mas é recente, né? É recente, né? É, muito. Então a gente começou a juntar tudo isso. Aí, pô, beleza, fiz o TCC e tal. Aí eu me formei em engenharia, né? Pô, engenheiro, vou ganhar o mundo, né? Depois, que nem diz o Renato Albani, vai virar Uber. Sacanagem. Mas, pô, todo engenheiro sai, né? Pô, vou ganhar o mundo, vou ganhar uma grana federal. Pô, fui trabalhar numa grande obra, putz, todas as dores da construção civil multiplicado por 20, enfim. E aí, quando eu voltei, resolvi entrar no steel. Só que qual foi a primeira fase? Cara, a gente ficou uns 6 meses para mais só estudando. Cara, só estudando, buscando materiais lá de fora, traduzindo, vendo o que era, o que não era, como é que se dimensionava, como é que fazia um projeto, quais eram as características, o que tinha que fazer, como é que funcionava, né? E até, né, logo depois, a gente se conectou também com o Valcir, né, nessa época, 2016, né? 2016. Então, e aí estamos aí até hoje, né? Mas é só para dizer que o Valcir complementou. Muita gente quer vir para o steel. Só que antes de você vir para o steel, você tem que se profissionalizar. Você tem que fazer um curso, você tem que entender desde a parte da engenharia, da parte dos materiais, para você daí sim colocar tudo isso numa ordem no processo executivo, né? Se você pular essas etapas, acho que já passou quantas empresas trabalhando para nós? A gente fala, né? A gente errou bastante, só que a gente errou e honrou tudo. A gente não tem. Sim. Isso é um processo de aprendizado, melhoria contínua, né? E até porque para depois, todo esse processo que vocês passaram na implantação, que, na minha opinião, hoje é um sucesso, referência, né, na região, pelo esse know-how, entendeu? Até porque você tem que ter propriedade, o cliente vai chegar talvez lá no escritório do S, no escritório de arquitetura, que ele precisa de um apoio do profissional, que tem um entendimento, certo? Ou um construtor, ou uma empresa que tem esse entendimento, a dizer, é o seguinte, funciona desse jeito, entendeu? Eu tenho propriedade para falar, certo? Mas, sim, até para complementar, só para não ficar um vazio ali no final, é que assim, hoje arquitetos, às vezes até querem, mas tem que saber pelo menos o básico de orientação. Você não precisa fazer, mas você precisa saber orientar. Agora, se você vai construir, você precisa saber fazer. Então, assim, pô, galera, tem que buscar esse conhecimento, buscar um parceiro que detém esse conhecimento para você poder, né, construir boas edificações, né?
A gente tem um exemplo aqui sem ficar falando Java aqui, mas tem um Wesley aqui que é um exemplo, pô, veio lá de Minas Gerais. Eu me lembro quando a gente fez a nossa primeira reunião lá e quero trabalhar com steel frame e tal. Pô, pegou um avião lá de Minas, veio pra... Eu não vou dizer que pousou em Tubarão, que eu vou estar mentindo aqui, né? Mas mandasse o helicóptero buscar? Pousou no aeroporto internacional de Tubarão. Mas pegou um avião, veio para cá, conheceu o sistema, voltou. E eu sempre falo que a inovação abre portas, né? Então, o Esther veio no primeiro momento, me corrija se eu estiver mentindo, mas buscando resolver um problema do cliente. Ele veio para resolver um problema do cliente, que a gente queria ter uma melhor experiência. E só que toda essa inovação abriu várias portas também. Sim. Então, hoje, pô, tá lá em Minas, tá aqui gravando um podcast hoje em Santa Catarina. Olha que legal, quanta conexão. Sair da zona de conforto, né? Eu falei. Então, isso é bacana. Sair da zona de conforto é algo que causa sofrimento, né? Vamos dizer assim. Que você precisa mudar algo. Que na verdade não era nem tão confortável, assim, né? Porque o pessoal fala sair da zona de conforto. Pô, mas não estava confortável conseguir alvenaria, né? Sim, ele também estava com bastante dor, né? Que isso abriu porta. Exatamente. Dói mudar, mas dói ficar como tá. Eu já também, fiz né? muita obra no convencional e já tive muito problema, né? E aí a gente também não pode romantizar. Então eu vou pro estilo e não vou ter problema, né? Peraí, né? Não tem nada disso. Alinhamento né? expectativa, nunca falei isso. Alinhamento de expectativa, exatamente. 70%, Mas, a regrinha é aquela. mas assim, momento jabá, né? Mas não por isso, mas pelas experiências que a gente teve lá. E hoje a Mundo Steel, ela me entrega, ela não entrega na porta da minha obra materiais para eu construir em steel frame. Ela me entrega a solução para eu fazer a melhor casa em steel frame. E isso faz uma diferença tremenda. A gente falou muito aqui de projeto, de gestão e de sistema. Mas um dos pontos que eu considero primordiais para a gente conseguir a excelência é a compatibilização de tudo isso. Compatibilização de projeto com todas as disciplinas, com a gestão, com aquilo que a indústria vai me entregar ali na obra. Então, hoje a gente fica basicamente aí um mês compatibilizando um projeto com as outras disciplinas, para que quando chegue na obra, eu tenha a melhor solução. Né? Aquilo que eu falei lá atrás, se não for resolvido em projeto, vai ser resolvido na obra. Nem sempre vai ser da melhor forma, pelo contrário. A dor é maior, né? A dor é maior, o prejuízo, o custo é maior, vai doer no bolso. Né? Então, você que quer construir a sua casa, que quer ter uma casa de excelência, invista em projetos de qualidade. Isso é primordial. Projeto e gestão. Senão, o problema é certo. É isso aí. E é um casamento perfeito, né? Você não tem. Assim pelos nossos processos de gerenciamento, a gente recebe um projeto básico e um projeto executivo. Até hoje a gente fez um tour numa obra que tinha realmente um projeto executivo. A gente não vai dar o nome da arquiteta aqui, mas enfim, tinha um projeto executivo. Tendo o projeto executivo, quando a gente monta o processo de planejamento, a gente já tem as informações definidas como tem que ser executado. Sim. Entendeu? Agora, você pega um projeto que diz executivo, ele é básico, eu vou ter que definir muitas informações durante a execução. Isso vai fazer eu ter tomado decisões de forma intuitivas, entendeu? Daí vai gerar problema. E eu tenho uma estatística que diz que 60% dos problemas ocasionados na obra por falta de planejamento e alinhamento de projeto, entendeu? Que os processos não querem investir no tempo, não querem investir bem e o próprio cliente não quer pagar por isso, entende? Sim. Que daí é aquela cultura que a gente... Ele vai pagar, né? De forma mais depois cara, ele vai prejuízo pagar. Durante a obra. É aquela conta final, ele não paga agora, ele vai pagar 10 vezes mais caro durante a obra. Gerando soluções não previstas, né? Às vezes ele vai morar numa casa ali a vida toda que ele não sabe o que incomoda, mas tem uma coisa incomodando ele ali. Né, de uma má solução. Eu acho que até para o desempenho de uma edificação, né, de uma construção, ela é feita a 4 mãos com o cliente, né? Sim. Então não adianta o cliente puxar para um lado, o planejamento puxar para o outro, né? Não ter esse alinhamento. Então isso é muito importante, porque o cliente, ele está ali, faz parte da jornada tanto quanto, o cara que está construindo. É importante ele estar conectado e alinhado, né? Por isso que construir para vender está sendo um excelente negócio. Porque o cliente vai pagar mais ali para uma casa pronta, mas ele vai pagar justamente por não se envolver com toda a obra, né? Sim. Você, agora eu vou fazer pergunta. Posso perguntar? Vai lá, host. Eu vou fazer a pergunta pro
Na verdade, pode ser para os dois ali, né? Hoje, como é que vocês estão vendo o mercado de incorporação do Light Steel Frame? Vocês estão incorporando já algumas obras, né? A gente também quer ir para esse caminho, né? Mas a gente, né? Mas como é que vocês estão vendo isso? Como é que está sendo a recepção dos próprios investidores, né? Porque um tempo atrás falar, pô, mas peraí, se a obra já é mais cara, eu vou investir nisso para depois eu vender? Pô, a pessoa começar, pô, mas essa conta não fecha. E hoje, eu faço casa para investidor, não como investidor, para investidores, então é um mercado, umas portas que estão se abrindo, né? Como é que vocês estão vendo isso hoje em dia? Eu vou falar do ponto de vista do investidor, aí o Wesley fala do ponto de vista do cliente. O Wesley está recebendo muita visita, a gente troca muita ideia, muita visita na casa que a gente está fazendo em Minas para vender, e a percepção do cliente que visita a casa, ele não teve nenhuma objeção por a casa ser de steel frame. Então, mas eu vou falar mais do ponto de vista do investidor. Eu vejo que existe um mercado gigante, porque é muito rentável você construir para vender. Uhum. Então, às vezes, ali aquele profissional autônomo, médico e tal, que ganha dinheiro. Sedutor, né? Ele está investindo lá, às vezes, numa corretora de investimentos aí, assumindo vários riscos e com retorno às vezes baixo. Quando ele vai para a construção civil e entende o retorno que existe e o risco é praticamente zero, porque se não vender... O bem fica lá, né? Se não vender, o bem tá lá, enfim, não tem nenhuma perda. Então, isso está sendo muito interessante. E o retorno acaba sendo muito mais rápido, porque você constrói na metade do tempo. Então, steel frame, para quem quer incorporar e construir para vender, é um excelente negócio. Tanto é que estamos participando de alguns... Eu ia dizer, tu tem já algumas participações já, né, nessa... Eu gosto de me associar a gente boa e competente, é o que eu tenho, uma regra que eu tenho de vida, né? Então, estou à disposição aí. Se for para conseguir para vender, então eu tenho me associado a alguns construtores. Rodada de investimento. Já vamos abrir aqui. Então eu tenho me associado aí em algumas obras aí para vender, e eu entendo que é um excelente negócio. Então, maravilha. E para quem vai investir, vai para o steel, aí o risco reduz mais ainda, né? Porque você tem previsibilidade no custo, desperdício menor ainda. Agora você tem muitos construtores que fazem o tradicional, ok? Tem seu risco, mas o steel você vai reduzir. Não, bem mais, né? E eu gosto da economia real, né? Eu gosto do tangível, né? Sim. Maravilha. A gente tem um hub de sucesso aí, a gente vem trabalhando com essas obras em Minas Gerais, e dá pra gente muita segurança também a gente ter a Mundo Steel como investidora também ali naquele processo. Ela valida aquilo que ela faz, né? Então isso também, para a gente que está investindo, para aquele parceiro que a gente está buscando ali também para fazer um investimento, isso traz muita segurança, né? Traz lisura em todo o processo. E aí, é muito isso, né? Sobre aquele investimento. Eu falei aqui um pouquinho sobre essa casa que a gente estava finalizando lá em Betim. Uma casa que inicialmente seria construída em 2 anos, a gente finalizou em 9 meses. Então, imagina a atratividade para esse investidor, né, de ter esse possível retorno. Claro que tem a liquidez, tudo isso que está sendo trabalhado, né, questão de venda e tudo. Então, isso também traz essa atratividade. E é um mercado que está crescendo muito, né, Valcir? A gente vem vendo investidores buscando a gente para poder fazer essa parceria, para estar junto do processo, né? E aí, a partir do momento que você tem toda essa previsibilidade que o sistema te oferece, o retorno é certo. Sim, o sucesso é certo. O sucesso da operação. Né? E aí você tem profissionais, né, bem capacitados também para gerir tudo aquilo. Então, não tem dúvida. Acho que finalizando o nosso bate-papo hoje, a gente está finalizando o tempinho, deu bem certinho o tempo aí. Eu acredito que a gente difundiu boas informações. Engenheiro organizando o tempo, né? Até aqui a gestão, né? Até a gestão na vida. Eu acho que, assim, finalizando o nosso bate-papo, eu acredito que um dos maiores desafios, tanto na parte de implantar ferramenta, implantar modelo de gestão, até método construtivo, no Brasil, foi sempre a questão cultural. Sim. E essa barreira que a gente vai ter que quebrar ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo aqui, a gente está em Rio do Sul, Santa Catarina. Primeira casa saindo em steel, a segunda saindo em steel, ela vai pulverizar. Por quê? O pessoal que se sente dentro vai indicar, vai ter uma imersão, vai ser como construir de forma tradicional, como já está acontecendo na região lá do Rafael Blumenau, região, como está acontecendo na sua região, vai quebrar paradigma, vai quebrar a cultura de só ver o tijolo, o reboco, certo? No meu ponto de vista, eu acredito que ainda não é de uma forma exponencial por questões de barreiras culturais. Posso estar muito enganado, mas eu acredito que um grande desafio que a gente tem que vencer é esse. Eu acho que o mercado está crescendo na velocidade que ele está preparado para crescer. Se crescesse mais rápido do que isso, não teria mão de obra, não teria bons profissionais e poderiam queimar. Então, acho que está
Está no caminho certo, né? Na velocidade correta. Não. Rafa, acho que estamos no caminho certo, né? Não, com certeza. Com certeza, caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. E cada vez mais as pessoas vão ver mais, né? Em mais lugares, em mais cidades, e isso começa a acender a luzinha, né? Pô, mas o que é isso aí? Isso dá pra fazer? Sim. Já tá aqui, só tinha visto nos Irmãos à Obra, né? Aham. Só tinha visto nos Irmãos à Obra, e, pô, que São legal os que já filmes, tá aqui. né? E aí é onde começa o sistema cada vez ganhar mais força, despertar o interesse de mais pessoas a querer trabalhar, né? Que é um sistema mais limpo para quem trabalha, mais leve, né? Sim. Entrega mais qualidade de vida pro profissional que tá na obra também, né? Isso é bacana. Tem isso o todos os legal é que benefícios. a gente pega montadores, né? Eles fazem selfie, foto na obra, pô, não, eu trabalho com montagem. Pô, dificilmente tu vê um servente fazer uma foto na obra, Sim. pô. Então, assim, tem uma questão, assim, de sentir Social. mais orgulho Social, social, né? E eu vejo muito que os profissionais que estão ligados em todos esses processos precisam acreditar. Tá Como certo. que eu espero que meu cliente acredite se eu não acredito? É isso mesmo. E aí vou lançar o desafio aqui pra gente. A gente não, daqui um tempo, é o convencional, alvenaria convencional. Alvenaria convencional é steel frame. O convencional é o convencional. que a gente, Sim. né? É isso Quando aí. fala alvenaria, o pessoal já É. lembra tijolão. Poxa, Alvenaria pode por ser que qualquer... steel frame não é o convencional daqui a pouco, né? É isso aí. Bem isso mesmo. Mas, pessoal, assim, eu quero dar parabéns essa jornada do Valcir, do Rafael, de acreditar no método construtivo, né? E a gente está nesse processo de aprendizado também. Wesley, parabéns pela iniciativa, sair da zona de conforto, sair de Minas para cá, pra Tubarão, né? Até em Tubarão, foi Tubarão que ele foi? O Tubarão, isso. Pois é, Exatamente. eu já conheci a metade de Santa Catarina, já saindo da zona de conforto, parabéns pela iniciativa. E eu acredito que a gente, acreditando nessas inovações, né, não inovações, mas acreditando no método construtivo, a gente vai tornar o nosso mercado de trabalho bem melhor. Com certeza. Parabéns Sem dúvida. para todos. Sem dúvida. Obrigado. Beleza? Obrigado. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Esse é o primeiro podcast de muitos. Que honra. Acredito que a gente, fazendo essa troca de ideias, a gente vai difundir boas informações, boas ideias, e o nosso mercado de trabalho, o mercado da construção civil, cada vez vai melhorar. Profissionais saindo da zona de conforto, trocando ideias, trocando figurinhas, isso que faz enriquecer o nosso mercado. E eu acredito, hoje a gente trouxe profissionais de know-how, de BIM e de steel framing, trocar essas informações que vocês vão ter acesso. E a gente vai continuar com esse projeto, a gente vai trazer novos convidados. Não perco, daqui a um mês a gente vai trazer novos convidados e todos, acredito que todos vão estar gostando também. Abraço a todos.